Olá, pessoal, tudo bem? Dando sequência ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, hoje, encontro número 88, capítulo 18. Muitos os chamados e poucos os escolhidos. Parte 2. Então, hoje nós iremos falar sobre um tema muito interessante, sobre aquelas pessoas que falam, falam e pouco fazem. São situações corriqueiras, mas que muitas vezes nós não percebemos que estamos incluídos nesse grupo, né? Vamos lá. 18.3. Os que dizem Senhor, Senhor. 6. Nem todos os que me dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus, mas sim aquele que fizer a vontade do meu Pai que está no céu. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não temos profetizado em vosso nome? Não temos expelido demônios em teu nome e não abramos tantos prodígios? E então eu direi em voz alta: pois eu nunca vos conheci. Retirai-vos de perto de mim, vós que cometeis iniquidades. Aqui está em Mateus, capítulo 7, versículos 21 a 23. Item 7. Todo aquele que ouve essas minhas palavras e as pratica será comparado a um homem sábio, que construiu a sua casa sobre a rocha, e quando a chuva caiu e transbordaram os rios, os ventos sopraram e combateram aquela casa, e ela não caiu, pois foi edificada sobre a rocha. Mas aquele que ouve essas palavras e não as observa será semelhante a um homem insensato que construiu a sua casa sobre a areia. E quando a chuva caiu, os rios transbordaram, os ventos sopraram e combateram aquela casa, e ela caiu. E foi grande a sua ruína. Esse texto está em Mateus, capítulo 7, versículos 24 a 27. E Lucas, capítulo 6, versículos 46 a 49. Então, esse texto fala sobre a importância de agir de acordo com o que Deus quer, e não apenas falar sobre isso. Ele compara essa atitude com a construção de uma casa. Se você constrói em cima de uma rocha, sua casa fica firme e aguenta qualquer tempestade. Mas se constrói em cima da areia, a casa desaba quando chove, quando vem uma chuva um pouco mais forte. Por exemplo, se uma pessoa sempre fala que é importante ser honesta, que é importante a honestidade, mas na prática não age de acordo com essa virtude, ela está construindo sua vida em cima de um terreno arenoso. Continuando. Item 8. Aquele, pois, que violar o menor desses mandamentos e que assim ensinar aos homens, será muito pequeno no reino dos céus. Mas aquele que praticar e ensinar os mandamentos, esse será grande no reino dos céus. Mateus, capítulo 5, versículo 19. Item 9. Todos os que confessam a missão de Jesus dizem: Senhor, Senhor, mas de que serve chamá-lo mestre ou senhor, se não seguimos os seus preceitos? São cristãos aqueles que honram por meio de atos externos de devoção e se sacrificam ao mesmo tempo ao orgulho. Vou reler essa parte. São cristãos aqueles que honram por meio de atos externos de devoção e se sacrificam ao mesmo tempo ao orgulho, ao egoísmo, à cupidez e a todas as suas paixões? São discípulos do Cristo aqueles que passam dias em preces e não são, por isso, nem melhores, nem mais caridosos, nem mais indulgentes para com seus semelhantes? Não, pois tanto quanto os fariseus, eles têm a oração nos lábios, não no coração. Com a formalidade exterior, eles podem impor-se aos homens, mas não a Deus. Então, esse texto, basicamente, né, complementando o primeiro,
ele fala sobre a importância de praticar e ensinar os mandamentos de Jesus. Não adianta apenas dizer que reconhece Jesus como mestre e Senhor, né? A gente precisa seguir seus ensinamentos no nosso dia a dia e praticar a caridade e praticar a, a ter uma postura humilde, ter compaixão com os nossos semelhantes. Então não basta fazer oração e ter aparência de religiosidade, se a gente não coloca em prática o que Jesus nos ensinou. Afinal, o que realmente importa é a transformação interior que esses ensinamentos podem causar em todos nós e como isso pode impactar positivamente na nossa vida e nas vidas das pessoas que estão próximas, né? É em vão que dirão a Jesus: Senhor, nós profetizamos, ou seja, ensinamos em vosso nome, expulsamos os demônios em vosso nome, bebemos e comemos convosco. Ele lhe responderá: Não sei quem sois. Retirai-vos de perto de mim, vós que cometeis iniquidades, que desmentis as vossas palavras pelas ações, que caluniais o vosso próximo, que roubais, que roubais as viúvas e cometeis adultério. Retirai-vos daqui, vós cujo coração destila ódio e fel, que derramastes o sangue de vossos irmãos em meu nome, que fazeis correrem as lágrimas ao invés de secá-las. Para vós haverá choro e ranger de dentes, pois o reino dos céus é para aqueles que são dóceis e humildes e caridosos. Não espereis dobrar a justiça do Senhor pela multiplicidade de vossas palavras e de vossas genuflexões. O único caminho aberto para encontrardes a graça diante dele é a prática sincera da lei de amor e caridade. É, aqui o que é colocado aqui, né? As palavras de Jesus são importantes, mas não suficientes para conquistar a salvação. Ele enfatiza, né, a importância de praticar o amor e a caridade no nosso dia a dia. Jesus não reconhecerá aqueles que se dizem seus seguidores, mas não praticam seus ensinamentos. É importante lembrar que não adianta apenas falar sobre bondade, mas é preciso que colocar em prática essa bondade através de boas ações. Continuando. As palavras de Jesus são eternas, pois elas são a verdade. Elas são não apenas a salvaguarda da vida celestial, mas também o penhor da paz, da tranquilidade e da estabilidade do homem entre as coisas da vida terrena. É por isso que todas as instituições humanas, políticas, sociais e religiosas que se apoiarem nessas palavras serão estáveis como a casa construída sobre a pedra. Os homens as conservarão, porque encontrarão nelas a sua felicidade. Mas as palavras que as violarem serão como a casa construída na areia. O vento das revoluções e o rio do progresso as levarão de roldão. Ou seja, serão lançadas com força para longe. Então, o que ele coloca aqui é a importância da palavra de Jesus para a nossa vida. Seguir seus ensinamentos não só nos leva a uma vida eterna, mas também nos traz paz e estabilidade na vida. É como construir uma casa sólida em uma rocha, que resiste às tempestades e não desaba. Item 18.4. Muito será pedido a quem muito foi dado. O servo que tiver conhecido a vontade do seu senhor e que, apesar disso, não obrou conforme a sua vontade, dar-se-lhe-ão muitos açoites. Mas aquele que não a soube e tiver feito coisas dignas de castigo será menos atingido. Porque a todo aquele a quem muito foi dado, muito será pedido, e muitas contas serão pedidas àquele a quem muito tiver sido confiado. Lucas capítulo 12, versículos 47 a 48. E tem essa outra passagem. E Jesus lhe disse: Eu vim a este mundo para exercitar um juízo, para que aqueles que não veem, vejam,
e os que veem se tornem cegos. Alguns fariseus que estavam com ele ouviram essas palavras e disseram: Logo também nós somos cegos? Jesus respondeu-lhes: Se fosseis cegos, não teríeis culpa. Mas já que dizeis, nós vemos, o vosso pecado subsiste em vós. João capítulo 9, versículo 39 a 41. Essa passagem fala sobre a importância de agir de acordo com o que a gente sabe que é certo, né? Se a gente sabe que é certo, mas escolhemos fazer o errado, receberemos alguma punição. A questão da causa e efeito. Além disso, o texto também fala sobre a ideia de que todos somos responsáveis pelas nossas ações. Se temos muitas oportunidades, se temos muitos recursos, seremos cobrados por fazer a coisa certa com eles. Por fim, Jesus diz que veio ao mundo para ajudar as pessoas a enxergar o que é certo e para enxergar o que é errado. Algumas pessoas não entendem isso e acham que sabem tudo, né? Um exemplo disso seria o seguinte: se você sabe que é errado mentir, mas escolhe mentir mesmo assim, você pode ser punido por isso. Se você não sabe que é errado jogar lixo no chão e alguém te ensina que isso prejudica o meio ambiente, você pode aprender e começar a fazer a partir daí a coisa certa. Um outro exemplo que a gente pode colocar é se você tem muitas oportunidades de estudar e de se aperfeiçoar, seja no que for, seja na sua escola, seja na sua faculdade, seja num curso de uma doutrina, de uma religião qualquer, se você tem oportunidade de estudar, de se aperfeiçoar, mas não faz isso e acaba não tendo um bom desempenho na vida, ou acaba não tendo um bom desempenho nesse caminho que você está trilhando, você pode ser cobrado lá na frente por não ter aproveitado as oportunidades. Mas se você tem menos oportunidades e mesmo assim se esforça, aí você receberá o mérito por isso. Eu acho que vocês entenderam, né? Estas máximas encontram suas aplicações, sobretudo, nos ensinamentos dos Espíritos. Quem quer que conheça os preceitos do Cristo é certamente culpado por não praticá-los. Mas, além de não ser suficientemente difundido o Evangelho que os contém, se não entre as seitas cristãs, quantas pessoas existem que não o leem, e entre as que o leem, quantas não o compreendem? Disso resulta que as próprias palavras de Jesus ficam perdidas para a maioria. Sintetizou tudo aqui, né? Ele fala da importância de praticar os ensinamentos de Jesus, que estão contidas no Evangelho. Porém, muitas pessoas não têm acesso ou não compreendem o que está escrito, o que faz com que as palavras de Jesus se percam para a maioria. Hoje em dia, com tantos canais de comunicação, com tantas fontes de pesquisa, há muitas oportunidades que nos traz ensinamentos para viver de uma maneira mais amorosa, justa, caridosa, mas é preciso colocar em prática esses ensinamentos. Um exemplo, se você trata bem as pessoas que estão próximas, ajudar quem precisa e evitar fazer mal aos outros, de alguma forma, nem que seja uma gotinha no oceano, mas você já está seguindo os preceitos de Jesus. Sintetizando, não precisa muito, basta dar um primeiro passo.
Basta querer se levantar e agir. O ensinamento dos espíritos, reproduzindo essas máximas sob diferentes formas, desenvolvendo-as e comentando-as para colocá-las ao alcance de todos, tem de particular o fato de não ser circunscrito. Assim, todos letrados ou não, crentes ou incrédulos, cristãos ou não, podem recebê-lo, pois os espíritos se comunicam em toda parte. Nenhum dos que os recebam, nenhum nenhum dos que o recebam diretamente ou por intermédio de outros pode pretextar ignorância ou pode desculpar-se com a sua fatia, com a sua falta de instrução ou com a obscuridade do sentido alegórico. Aquele, pois, que não os pratica para o seu aperfeiçoamento, que os admira como coisas interessantes e curiosas, sem que seu coração seja tocado, que não se faz menos indiferente, menos orgulhoso, menos egoísta, nem menos apegado aos bens materiais, nem melhor para o seu próximo, é tanto mais culpado quanto maior for a sua aptidão para conhecer a verdade. Então, aqui, o ensinamento dos espíritos que reproduz, né, as palavras de Jesus de diferentes formas, tem como objetivo o que? Torná-la acessível a todos. Não importa se são letrados, religiosos ou não. Essas palavras não devem ser ignoradas ou consideradas sem aplicação no nosso dia, porque elas são importantes para nos tornarmos pessoas melhores. Um exemplo: se alguém lê sobre a importância de amar ao próximo como a si mesmo, mas continua sendo egoísta e indiferente às necessidades dos outros, essa pessoa é culpada por não colocar em prática o que aprendeu. Agora a gente vai falar dos médiums. Os médiums que obtêm boas comunicações são ainda mais repreensíveis se persistirem no mal, pois a miúde escrevem a sua própria condenação, e se não estivessem cegos pelo orgulho, reconheceriam que é a eles que os espíritos se dirigem. Mas em vez de tomarem para si as lições que escrevem, ou que veem serem escritas, o seu único pensamento é o de aplicá-las aos outros, configurando assim as palavras de Jesus. Vedes um argueiro nos olhos de vosso vizinho e não vedes a travas no vosso. Então, esse texto é direcionado àqueles médiuns que são repreensíveis quando persistem em fazer coisas erradas, porque muitas vezes as mensagens que eles recebem são justamente para ajudá-los a melhorar e não para julgar os outros. É como se eles estivessem com uma trave no olho, mas se preocupando apenas com o argueiro no olho dos outros, como diz Jesus. Isso acontece quando não conseguimos enxergar nos próprios erros e só nos importamos em apontar os erros dos outros. Por essas outras palavras, se fosseis cegos, não teríeis culpa. Jesus diz que a culpabilidade está na razão do conhecimento que se possui. Ora, os fariseus que tinham a pretensão de ser e que realmente eram portadores de muitos conhecimentos, eram mais repreensíveis aos olhos de Deus do que o povo ignorante. Ocorre o mesmo hoje. Aos espíritas, então, muito será pedido, pois muito receberam. O mesmo ocorre com aqueles que souberam aproveitar os ensinamentos, pois muito lhes será dado. O primeiro pensamento de todo espírita sincero deve ser o de buscar nos conselhos dados pelos espíritos algo que lhe diga respeito. O espiritismo vem multiplicar o número dos chamados. Pela fé que proporciona, multiplicará também o número dos escolhidos. Então, nesse texto final, Jesus diz que quem tem mais conhecimento tem mais responsabilidade. Isso significa que as pessoas que sabem mais sobre o que é certo e o que é errado, como os espíritas, serão mais cobrados por fazerem as coisas certas.
É como se eles tivessem, possuíssem uma luz que os outros não têm. E por isso precisam agir de acordo com ela. É importante que os espíritas busquem entender os conselhos dados pelos espíritos e se esforcem para aplicá-los na sua vida. Assim, serão considerados escolhidos por Deus. Um exemplo: se alguém sabe que falar mal dos outros é algo errado, essa pessoa terá mais culpa se continuar fazendo isso. Já se alguém não sabe que isso é uma postura errada, é como se ele fosse cego, ainda fosse cego para esse tipo de erro. É isso, meus amigos. Até a semana que vem, com a parte 3 do capítulo 18. Muitos os chamados e poucos os escolhidos. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês.